E fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. E hoje meu convidado é o Iago Alves. Bom, o Iago tem 23, 24 anos, mas desde os 7 ele faz teatro. Então ele conta essa história de como é que ele começou no esporte cedinho, cedinho, e apesar da pouca idade, já tem mais de 15, 16 anos no esporte. Atualmente ele faz parte do time do Pinheiros, do Clube Pinheiros aqui em São Paulo, mas também competiu muito tempo pela CPH, ele contou a história dessa transição também, e o momento de carreira dele, e depois também do terceiro lugar no Iron Cruz. O Iago fez um provaço, fez um Sesc Caiobá muito bom esse ano também, ficando na segunda colocação. Então, um atleta que está vindo com resultados muito consistentes, muito bons, e com certeza um dos nomes que a gente vai ouvir por muitos anos aí no nosso esporte, que ele tem mais tempo dentro do esporte que fora do esporte. A gente brincou também sobre isso, então o Iago vai ficar aí mais muitos anos aí. Bom, antes da gente seguir o episódio, claro, falar dos nossos patrocinadores. Então, a Dinami, porque todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dinami é o vinho dos atletas. Então, a gente vai deixar o QR Code aqui em cima para vocês. Só apontar o teu celular, você vai direto lá para o site da Dinami, e também na descrição do episódio. A Wion, que é a nossa parceiraça aí já de longa data, de volta aqui com o cupom. Então, falamos um pouco de Gu, de Wion, depois de Gu, agora o Wion de novo, todo mundo da FEPAS. Então a FEPAS é a empresa que é dona da Wion e representante da Gu no Brasil. Então os dois cupons continuam ativos, tá? Então a gente tem desconto nas duas marcas, mas agora vamos falar da Wion e dos novos sabores de gesto que estão maravilhosos, excepcionais. Deixar o cupom de desconto aqui para vocês também. E a Bike Funk é uma loja apaixonada por esportes, há mais de 10 anos no mercado, especializado em tudo de bike, corrida, trekking, hiking, triathlon. Então tem descontaço lá. Vamos deixar também as condições aqui do desconto e o link da Bike Fan para vocês comprarem lá. Deixa aqui, ó, o casaquinho aqui do Mundo Tri, na nossa loja na reserva, o boné do Mundo Tri, botar aqui o link do MT Desconto, onde tem todos os nossos parceiros, tem muitos parceiros lá, vocês já sabem, então aproveitem para economizar bastante nas próximas compras. O link da nossa newsletter, e é isso. Bora para o episódio com Iago Alves. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Meu convidado dessa semana, Iago Alves. E aí, Iago, beleza? E aí, tudo certo? Beleza. Vamos, contar um pouco de causa aí. Que, cara, eu lembro de você novinho, você ainda é novinho, mas eu lembro de você novinho nas viagens do Mundial com seus pais sempre. Tu começou cedaço no triatlon, né, velho? Foi, mano. Eu comecei o triatlo mesmo, eu comecei em 2006, Caraca. lá em Balneário mesmo. Minha primeira prova de triatlon foi um desafio dos Pinguins, que depois hoje em dia virou o GP Extreme lá em Uhum. Balneário. Mas foi a minha primeira prova, o desafio dos Pinguins. E era 2006, frio pra caramba, julho, de sunguinha e fiz a prova lá, não tinha roupa de borracha, tinha macaquinho de sunga e competi lá com os meus 7 para 8 anos no primeiro triatlo. E qual era a distância? Você lembra? Putz, eu não vou saber, devia ser aquelas distâncias mini, assim, sei lá, uns 300 metros nadando, 5 pedalando, um correndo. Não vou saber exatamente, mas era esses mais curtinhos, assim. E por que que o triatlon? Por que que você descobriu o triatlon? Então, lá em Balneário sempre teve bastante competição. Então, era uma cidade que tinha muito esporte. Tinha aquele Fast Triathlon que passava na Globo também. Uhum. E aí tinha, pô, e os ídolos lá, ia o pessoal de fora, Estados Unidos, Canadá. E aí eu sempre, de pequeno, já ia assistir essas provas. E aí eu gostei de assistir esse tal de triatlo e eu já fazia natação antes, desde pequeno, isso meus pais sempre colocaram, então desde um ano e pouquinho eu fazia natação, e aí comecei lá no triatlo em Balneário, que é uma cidade que tinha isso para oferecer, e aí eu comecei por lá. Você é de Balneário? Eu, na verdade, nasci aqui em São Paulo só, mas a vida toda morei em Balneário, só agora que eu tô de volta para cá. E, cara, mas você começou ali moleque e tal, tipo, era uma brincadeira, mas aí, tipo, teus pais te incentivaram, ou você falou, cara, eu quero brincar mais disso, como é que foi essa progressão? Então, sempre, sim, eles sempre incentivaram bastante e sempre gostei de estar fazendo isso. Então, conciliava a escola com os treinos, sempre desde pequeno, né? Tinha meu técnico lá em Balneário, né, que era o Carlos Moraes, e desde pequeno ele também sempre ficou de olho ali em mim, passava os treinos, mas sempre foi assim, de uma forma tranquila, um jeito que eu sempre gostasse.
e fui competindo desde pequeno, assim, eu fazia as provas de campeonato brasileiro, infantil, sempre desde pequeno fui, ao mesmo tempo que eu estava assim me divertindo, mas eu também competia. Uhum. E com o passar dos anos eu fui percebendo que aquilo era algo que eu gostava e que queria ter assim essa vida como levar como profissional mesmo, assim, Uhum. desde pequeno eu já comecei a pensar nisso. Teus pais foram atleta, alguma coisa? Não, foi mais uma paixão tua aí. Não, foi mais minha, assim, minha mãe, ela é formada em educação física, né, mas ela, na época dela, assim, ela nadava só aqui em São Paulo, e meu pai é professor de física, então não tem nada a ver. E eles sempre estavam com você, né, cara? Eu lembro dos mundiais Eles viajando sempre juntos, estavam, cara. todas as provas, assim, meu pai tem umas filmagens, assim, das minhas provas desde 7 anos de idade, tem 1.000 horas lá de filmagem de competição minha pequeno, e todas as provas assim eles iam, a gente viajava às vezes Maceió, Fortaleza, que foram os primeiros lugares que eu fui. Depois minha primeira competição internacional que foi em 2011 na Argentina, eles também 2011? 2010 ou 2011 foi na Argentina que eles também estavam, então sempre estavam acompanhando, sempre que dava, eles estavam indo junto. Cara, o doido é que tu é moleque, tem 23 anos, mas, tipo, 16, 17 anos, quase 17 anos da tua É, vida pô, já é esporte, bem né, cara? isso. Comecei cedo, assim, o pessoal brinca, né? Eu tenho 24 agora, eu tenho, né? Sou de 98, 24 anos e 25 de triatlon. Os caras tiram sarro. E... Mas aí tu sempre treinou com o Carlos Moraes, ele já era da CPH na época ou depois? Assim, na época não, porque a CPH, na verdade, é a academia que tem lá em Uhum, Balneário, e aí eu treinava na academia, mas a academia, era academia, não tinha parte da assessoria de triatlo. uhum, Então eu treinava com o Carlos e tinha como se fosse a assessoria dele, a equipe dele, e só que junto eu fazia os treinos lá na CPH. Então uhum. ele foi lá para Balneário, né, por causa do Igor e tal. E eu fazia meus treinos lá na CPH, nadava lá, aproveitava junto com ele, mas assim, não era ainda a assessoria que tem hoje Entendi, lá, né? Era separado. Depois eles acabaram juntando quando o Palito foi e tal, e aí se tornaram o que é hoje. entendi. E aí, pra você acabou sendo bom, né, cara? Conseguiu entrar num grupo com um atleta de referência ali pra você, né? Sim, acabou, foi importante para mim, porque eu assim, sempre fui mais novo tal, e lógico, eu tinha parte da escola que eu também conciliava, então eu estudava de manhã, às vezes, várias vezes ia treinar antes da aula, Uhum. mas assim, depois, quando acabei o ensino médio e tal, que eu ainda consegui aproveitar ainda mais o pessoal que treinava, sempre teve equipe forte e tal, então sempre foi bom que ajudava. Às vezes tinha outros meninos lá que apareciam para treinar e tal, então sempre ajudava. E, cara, acho que como é engraçado pesquisar para gravar contigo, que como eu te falei, né? Já tinha te visto em outros mundiais, eu falo, Uhum, pô, mas o Iago, às vezes eu falo, pô, o Iago agora que tá despontando, assim, pensando em alguma coisa, mas tu era muito moleque, né? Então, tipo, a tua sim, maturidade também física começa a aparecer agora, né? sim. E Então, aí, eu lembro desses os mundiais que a gente estava lá. O primeiro que eu fui foi 2014 no Canadá, de e monta, depois né? 2015 em Chicago, competi lá. E tu tinha nessa época o quê? Eu Tinha. tinha 2014 eu tinha 16 e depois 17. Mas nessa época você largava como age Então, grouper ou já era. eu fazia o aquathlon na Júnior e a Uhum. categoria e o triatlon fazia na categoria daí, age group, e no aquathlon fazia como Júnior. E aí, quando que oficialmente você passou a competir só como profissional? Sim, então, eu lembro que depois desse ano, 2014, 2015, final de 2015, foi quando eu fui lá para Rio Maior, que eu treinei lá por 8 meses, mais ou menos, final de 2015 para 2016. E aí, desde então, assim, foi quando eu acabei o ensino médio, acabei a escola, e quando aí realmente eu
estava vivendo como atleta de elite, então que Uhum. fazia só isso, né? Treinava de manhã, treinava à tarde, treinava à noite. Então era o que eu queria e quando eu comecei a levar essa vida mesmo. E aí, dali em diante, assim, já sempre competindo na Júnior, competi as provas lá na Europa, que são que você vê ali que o nível é realmente totalmente diferente do que está acostumado, então foi uma época muito boa. E a partir dali, sempre aí fazendo essas provas, sempre alto rendimento mesmo. E em Rio Maior, como é que foi a tua experiência lá? Tu foi pela CBTRI? Como é que foi a história Então, para lá? na época tinha o da CBTRI, mas eu ainda não, enfim, não me encaixava lá dos que eles queriam, e aí acabei indo por conta mesmo, e aproveitei que tinha um pessoal lá que treinava, então foi a época que eu conheci o Danilo, conheci a Vitória, conheci a Pamela, entre os outros atletas que estavam lá, e foi uma época bem bacana, assim, porque é uma estrutura muito boa que tem lá, e então, putz, para mim foi uma evolução muito importante, porque assim, eu treinava lá na CPH, uma piscina da academia, piscina pequena, tinha que me adaptando e ir lá é uma piscina olímpica, tinha pista lá do lado, as estradas para pedalar são totalmente diferentes, cada dia você sai para pedalar num lugar diferente. Então, putz, foi muito bacana, assim, foi uma evolução muito importante nos treinos e nas competições, principalmente, por causa do nível, né, que eu comentei. É um nível totalmente diferente, assim. Você leva pau lá, não tem jeito. Você vai lá e os caras te dão na cabeça. Sem dó, né? É. Mas você tem vontade de fazer uma temporada maior assim? Tinha vontade de fazer uma temporada maior assim, passar um ano, 2 anos fora, tipo como a Pamela fez, ficar vários Ah, anos lá? assim, eu fiquei lá 8 meses, e lógico, é que no fim tem questão tudo financeira, questão do projeto lá, que também era pós-Olimpíada, então não ia ter continuidade, mas eu tenho vontade, sim, de quando tiver essa oportunidade nova, de novamente ir para fora e ficar um bom tempo, porque já fiz depois outros camps, né, de 1 mês, 2 meses, mas tenho vontade, sim, até de morar fora, talvez, porque é um mundo diferente, assim, pra gente que tá nisso é primordial, assim, essa estrutura que tem lá fora. E aquele negócio, estava até conversando, eu gravei com o André Vilarinho, o técnico do Uhum. Teixeira, e de falando nisso, né, que a distância olímpica, né, tem muito esse negócio, você tem que fazer Copa Continental, né, regional, para depois Continental, e ir subindo, e às vezes fica. Aí quando você chega lá na Europa, porrada, aí você volta, não consegue fazer ponto, consegue largar, aí você acaba não conseguindo pegar o Putz, ritmo, né, cara? não, é bem isso. E tem essa questão, você tem que ir subindo aos poucos, e o triatlon é um esporte assim, que você tem que ir começando nesses níveis, só que para início você tem que ter algum apoio, algum patrocínio, e aí tudo vira uma bola de neve, porque mesmo conseguindo um resultado bom, com 1, 2 resultados bons, você ainda não consegue subir de nível. Então, é um quebra-cabeça que você tem que ir encaixando, o cobertor meio curto, você puxa daqui, vai para lá, e lá fora você também tem isso, porque você está fazendo as provas aqui no Brasil e pode estar indo bem, mas chega lá fora é totalmente diferente, no nível que às vezes você não está acostumado e só indo lá e levando na cabeça para aprender. Mas é fogo, né? Que você vai, toma na cabeça e tem que arrumar grana para viajar de novo, e É aí bem isso. é Aí difícil você manter a tenta, cabeça no tenta, lugar, né? tenta, às vezes não vai, cara, é assim mesmo. Tipo, por exemplo, lá em Portugal, quando competi lá, eu fiz uma Copa. Era a Copa Europeia Júnior, Campeonato Europeu Júnior. E na época já eu competi lá com o Alex e o Vasco Vilaça. Então, Uhum. na mesma largada, os caras já estavam lá em 2016, já estavam competindo com esses caras. Então, é um nível absurdo, assim. Não. E tem de tudo quanto é lugar, né, cara? Do nada tem sempre um fenômeno diferente ali, né, para bater, né? Sim, E tem um negócio mesmo você tendo atletas fortes para treinar, acho que é sempre bom dar aquela mudada, né? Que, tipo, você vai entrar na piscina hoje, você já conhece os caras, já sabe quem vai puxar o treino, já sabe sim.
Aí é bom quando pega a galera que, tipo, não tá nem aí pra você, vai puxar pra caralho, o que tá Sim, acontecendo aqui, né? e tá nem aí na prova mesmo, o cara quer te bater ali. Você tá na largada, você tá na primeira boia e, velho, você bate no cara do teu lado e te bate, não tem jeito. Você tá no pelotão, o cara quer entrar na curva na sua frente, você quer entrar na transição na frente dele. Isso tudo faz parte, né? É um pouco da sobrevivência ali na prova, mas só estando lá dentro para saber como é, porque às vezes você assiste assim, você não tem nem ideia de como é. É, tem que fazer prova, né? Tem que estar lá, né? Tem que É. estar ralando pra fazer, né? Por mais que treine, assim, não dá para simular 100% de tudo nos treinos, só competindo mesmo. E, cara, como é que veio o convite para vir para Pinheiros? Como é que foi essa história? Sim, então, ali a partir de 2020, que foi o ano da pandemia, que não estava tendo as provas, foi um ano que eu comecei a melhorar bastante, assim, nos treinos, estava treinando super bem, assim, infelizmente não estava tendo as provas, então não estava conseguindo mostrar que eu estava, a minha forma que eu estava, mas eu realmente estava muito bem, assim, consegui fazer uma prova ainda fora em Portugal, que era uma Copa Europeia, fui 20º, por aí, já correndo na casa dos 15 e pouco, 15 alto, e só que ainda estava tendo muito pouca prova, então ainda, por mais que eu estava num nível bacana, não consegui demonstrar. Aí no ano seguinte, 2021, que estava voltando às provas, eu continuei nesse um nível legal, então comecei o ano, fiz em Guaratuba, uma prova, ganhei, depois teve o Sesc, teve outras provas ali ao longo do ano que eu estava mostrando resultado bacana, resultado legal, e depois, no meio do ano, ainda fiz um camp lá em Boulder, então fiquei quase 2 meses em Boulder, isso em 2021. Mais as provas final do ano foi onde eu também fiz super bem. Então teve um campeonato sul-americano no Chile, onde eu fui quarto geral e terceiro sub-23. Depois teve é, é, campeonato brasileiro, que eu também fui, se não me engano, terceiro ou quarto, e era o único assim que não era ou do Pinheiros ou do SESI, era o único do meio ali que Uhum. tava no meio dos dois, só que não fazia parte de nenhum das duas equipes, né? Então aí final de 2021 foi quando o Ortiz mesmo, ele que entrou em contato comigo e falou, pô, você tá tendo uns resultados legais, tal, vamos bater um papo aí, vamos conversar, tá abrindo uma vaga aqui nova no clube, o que que você acha, se tem interesse? E como eu falei, sempre tive assim esse sonho de ser profissional, viver como profissional. Então acho que assim era a oportunidade que eu estava tendo de dar mais um passo na carreira, de conseguir sobreviver com isso. Então, aceitei, vim aqui para São Paulo, né? Querendo ou não, pode não ser uma cidade ideal para treinar, mas acaba tendo essa estrutura do clube por trás. Então, o Ortiz mesmo que me chamou e acabei aceitando aí e começo de 2022, então entrei aqui no Pinheiros. E como é que foi a conversa com o Palito e com o Carlão? Pra você vir pra cá? Foi tranquilo? Então, assim, eles sempre, por um lado, sempre queriam que eu eles sempre tinham essa vontade, assim, de que eu conseguisse viver disso. Então, o Carlos sempre na época falava, pô, vamos, é, vamos trabalhar, buscar e, sei lá, se um dia vier essa oportunidade, a gente sabe que seria bom para você, porque querendo ou não, não dá para competir. Então, quando eu falei, conversei com eles, lógico que, por um lado, ficaram um pouco tristes, assim, de perder o atleta e tal, tava começando a ir bem, mostrar uns resultados legais, Uhum. mas também sei que eles ficaram felizes por estar dando um passo aí nessa carreira, então, é, assim, acho que foi tranquilo. Sempre que tô direto também, sempre indo lá para Balneário, então sempre encontro pessoal lá que ficou. Eu vejo, a porta sempre aberta aí, né? Eu sempre vejo você com o pessoal Sim, até do CPH nas viagens também, né? Tá sempre. sim, tá sempre. A gente acaba ficando, mesmo sendo agora.
rivais entre aspas, mas a amizade ali fica, né? Lógico que na prova eu quero ganhar de todo mundo, né? Não tem jeito. E, cara, e como é que foi o começo aqui em São Paulo? Você falou, não é uma cidade ideal, né? Principalmente o ciclismo, acho que é bem É, complicado aqui em São Paulo. assim, pô, é um ano, assim, o Ortiz já tinha falado, vai ser um ano de adaptação, porque é totalmente diferente do que eu estou acostumado. Ciclismo aqui em São Paulo é um pouco, assim, difícil, então a gente, durante a semana, fica aqui, geralmente na ciclovia, né? Então, pedala na ciclovia. Até quebra um galho legal, porque a gente, como só faz isso, então a gente consegue uns horários um pouco melhores, tá mais vazio, que tem menos Uhum, gente, e então a gente já quebra um galho, mas assim, tem hora que enche o saco também. Você tem, sei lá, 2 horas e pouco de pedal ali, enche o saco, é muito chato. Mas tem que fazer, não tem jeito. E uhum, aí final de semana a gente vai lá, vai para Romeiros, vai lá para Riacho, faz simulado, pedala mais longo. Aí é mais bacana assim, mas depende de carona, depende do pessoal, de quem vai, quem não vai, né? Acaba tendo essa logística um pouco diferente. E querendo ou não, ainda que a gente vive aqui em São Paulo ainda é bem melhor do que acima da média, porque não tem assim pegar ônibus ou ficar muito tempo no trânsito, é casa, treino, clube, volta, almoça, então a gente acaba nem também pegando tanto essa realidade maluca de São Paulo. uhum. E Balneário também no verão é complicado, né? A estrada ali é, Não, pô, Balneário acaba ficando temporada de verão, fica ruim, assim, tanto que agora o pessoal sempre que tem oportunidade, às vezes vai também fazer um camp fora, o Igor se preparou para o Iron fora, a Pamela acho que está indo se preparar fora, agora pro Mundial, o pessoal que está indo para o Mundial, então, lógico, é um lugar bom, mas tem crescido muito nos últimos anos, então acaba também, pô, janeiro, fevereiro, para ir para natação, você pega carro e às vezes fica no trânsito também, então também não tá tão fácil assim. é. Mas a E cidade em si nem se compara. Eu ainda falo, ainda, pô, às vezes alguém fala, pô, tô indo aí para São Paulo, eu falo, pô, você é maluco, você trocar Santa Catarina para São Paulo. Maluco, não faz isso não, pô, maluquice. é fogo, cara. E agora a ciclovia tá reduzida ainda ali, né? Que estavam na obra, agora que voltou. Mas Pô, mas é, mesmo assim, tá zoadaço ali. Tem um Paris-Roubaix ali, um pedação de cheio de buraco e o pessoal tá sempre passa ali tudo sujo, mas enfim, estão fazendo as obras ali. Acho que vai depois vai melhorar quando abrir os né? dois lados, enfim, vai ficar bacana ali. E falando um pouco de companheiros de clube aí, você tem, cara, referência ali, talvez o Hidalgo, né? O segundo melhor brasileiro hoje no ranking, tem o Bravo. Para você também foi equipe, tem o vovô garoto, né? Mansur, que nunca larga Aham. o osso. Como é que é o time lá para treinar? DJ também, enfim. Sim, então, é bem legal porque, assim, também um dos motivos que eu acabei vindo para cá é por causa disso. Querendo ou não, lá em Balneário, na CPH, o foco maior do pessoal sempre foi nessas provas de meio Iron, Hum, Iron. Então, aqui eu ia ter um pouco mais esse foco voltado nas provas de sprint olímpico da ITU. Então, eu acabei também pensando um pouco nisso e sabia, tipo, tinha esses atletas aí que eu sempre competia junto, então treinar junto com eles também ia ser muito bacana. Então, assim, a gente acaba convivendo bastante, por exemplo, eu fico treinando, consigo treinar bastante com o Bravo, tem o Felipe também, então a gente acaba se ajudando, assim, sempre que dá, lógico que o calendário é meio maluco, então um tá num lugar do mundo, outro tá no outro, mas sempre que dá, assim, a gente tenta treinar junto, porque é importante, assim, eu pelo menos não consigo sozinho ter o mesmo desempenho de quem está treinando junto. Então, no meu caso, eu prefiro treinar assim em grupo mesmo. porque, cara, você falou também, tem o Bianchi, né? Mas hoje, talvez, dos três principais nomes, talvez nomes aí, que estão largando, por exemplo, né, na WTCS, né? Só o Messias que Sim, tá em São Carlos, é de São Carlos, né? Mas sim, você tá com os dois primeiros nomes ali, né? Então, para você, uma sim. evolução é Não, animal. exatamente. E acho que também para DJ acaba ficando bom, porque
também quando tá junto consegue treinar. É o Mansur, pô, o Mansur quando tá numa pista ali, cara, ele é uma desgraça, ele tá ali junto, você tá fazendo tiro, ele, cara, tá lá gritando, te ajudando, vamos, 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 e no meio do tiro te falando, te incentivando, e você pensa, caraca, esse velho tá aqui, tá atrás de mim, e se eu diminuir ele vai me passar por cima de mim, vai puxar, então é muito maluco, mas é bacana, assim, demais. Pô, ajuda muito, a gente acaba aprendendo bastante ali. Eu vi um vídeo desse ano, cara, acho que eu falei foi até com o Ortiz, que foi um teste de três Pô, ou cinco teste carros que vocês fizeram na de pista. 5 mil. 5.000. A gente estava vendo o tempo, ele fez, acho que se não me engano, 15:05, 15:06. Ele, acho que pelo a gente entra no site lá do recorde mundial da idade dele, seria tipo por 5, 6 segundos ele não bate o recorde mundial da idade dele. E se ele aguentar mais uns 2 anos, o tempo já era acima do que ele fez. Então, o cara consegue bater o recorde mundial dos 5 mil ali dos 50 e poucos anos. Bizarro. E E ele, falando ainda, e chega falando. ele é um absurdo, cara. E É, eu acho, mandar um abração pro Mansur se ele tiver, for ouvir depois do nosso episódio, mas que ele é mais, talvez ele esteja mais animado que vocês para treinar, né? O bicho é empolgado não, demais, né? ele é, cara, ele é empolgado, ele é muito alto astral aí na piscina, às vezes quando junta ali, junta ele, cara, e sai, só começa a sair besteira dali, aí começa a falar só bobagem, mas é massa ali, é bacana. Ele, cara, eu conversei com ele até um tempo atrás, ele, não, Gabriel, tá foda, os moleques estão nadando muito e tal. Eu falei, ô, moço, tu tá ficando Pô, velho, você cara. não, Porra. não, aí ele faz o tiro, não, não, tá bom, tá. Aí pergunta ainda pra gente, você acha que tá bom? Porra, tá de sacanagem, né? Você acha que tá bom? Não, mas tem que melhorar nisso aí, tem que fazer isso. Porra, que Nesse isso. teste de 5.000, ele chegou na tua frente ou logo atrás de você? Eu Aí lembro que chegou, tá. não, ele chegou na minha frente, ele chegou, cara, ele me ganhou, ele chegou um pouquinho atrás do Felipe, porque, assim, chegou puxando, assim, gritando atrás, mas ele me ganhou ainda. Pô, desgraçado. Não, E ele te não encheu o tem saco ali, depois ou não? não, não, mas ele é tranquilo, assim, mas ele, porra, você tá lá nos treinos, assim, ele te puxa, aí fica atrás falando, cara, é bizarro. Corre muito, assim. E a gente teve, bacana que a gente teve a oportunidade de competir junto ano passado. A gente fez a Super League, que eu ganhei, ele fez, se não me engano, ele foi o quarto, eu acho. E também a gente fez um campeonato brasileiro de sprint, que teve em Floripa, ele também fez. Então, e um Surfers Brasis aí nos últimos anos, então é bacana, assim. Além de tudo, eu ainda largo umas provas aí junto. Ele é uma figura, o Mansur é uma figura. E aí é bom, né, cara? Traz essa experiência também, né, cara? E é o cara que torce junto ali, né? Acho que é legal ter esse entusiasmo também de um cara que conhece, já viveu bastante coisa para ajudar Sim, vocês também nessa evolução mental, né, cara? Também. sim, não é muito massa. Figura. E ele é o mais criança de todos, né? Eu vou falar Porra, aqui, a ele galera é. não conhece a Não, peça. ele quando se junta ali na piscina, quando junta a galera toda, tem. Meu Deus, só sai besteira ali. É. Ele contou, teve uma vez já que ele já foi até expulso ali da piscina de tanto falar bobagem lá. Os caras já expulsaram ele do treino porque o pessoal se sentia incomodado. Não, é muito massa. E, cara, 2023 eu te acompanhei em Caiobá, né? Engraçado que eu tava fazendo a live em Caiobá, aí você chegou e vomitou na live, assim, eu tive que virar a Cara, câmera. foi legal, mas todo mundo depois, cara, é engraçado. Depois ainda conseguiram pegar ali uns segundos da minha chegada, conseguiram filmar, depois me mandaram direto, ó, o que que eu vi? Aí mandaram o vídeo lá, eu vomitando na chegada. E foi legal também, eu vi depois nos comentários um cara, pô, muito massa, o Iago sempre chega no limite, tá sempre vomitando, sempre vejo ele mal quando chega. Eu também achei legal essa parte, que, porra, às vezes eu chego, tô no limite mesmo, então galera já sabe ali que eu tô sempre chegando no máximo ali que eu consigo. E realmente, caiu o Bali, eu cheguei no limite, mas tive um bom resultado aí, foi um dos melhores aí que eu já tive. É a prova, acho que é a prova mais tradicional que a gente tem no calendário hoje, talvez essa do triatlon do Exército seja as mais importantes ali. E, cara,
chegou atrás do Hidalgo, né? Então era um cara que Sim, também é uma referência. Eles nadaram junto, é, pedalaram juntos e foi a foi, corrida, né? foi. A gente separou o grupo na natação, então ficou. A gente estava em cinco ali na natação, primeiro pelotão. E aí eu sabia, pô, se eu fizer uma transição rápida e que o Miguel faz, e um começo de bike forte, que eu também sei que ele faz, a gente vai acabar abrindo do restante e os outros competidores ali mais fortes estavam vindo no segundo grupo. Então tinha esse gapzinho que dava para ganhar em cima deles, né? Então eu comecei a bike assim, ele olhou para trás, viu que estava sozinho e aí a gente foi embora, assim. Lógico que ele ajudou muito, assim, o pedal, a maior parte, mas tem foto eu puxando lá também, então não tem problema. A gente tava junto lá, isso que importa. Não, e ali acho que para os dois também. Para ele não valia a pena tentar desgarrar, né, cara? Vocês trabalhando juntos ali era melhor para E vocês dois, né? assim, querendo ou não, o treino dele ali, querendo ou não, era um treino, então eu ali não ia atrapalhar em nada, não ia fazer muita diferença, talvez até ajudasse, então foi bom para os dois. E para o clube também, né? Porque querendo ou não, é um resultado bom para o clube de maneira Uhum. geral. E depois disso você teve, foi mais aí prova internacional, isso, América do Sul aí. Isso. Eu fiz Caiobá, aí depois eu fiz. Foi Chile, A né? gente foi para um. A gente foi para um. As do Chile não, porque a do Chile foi no mesmo dia que Caiobá. Eu fiz Salinas, no Salinas. Equador, e Peru. A gente fez um camp, foi bem bacana esse ano. Eu e o Felipe, a gente foi para Cuenca de novo. É um lugar muito bacana, assim, que a gente treina lá em altitude. Então, cara, 2000, o ponto inicial que a gente dorme é 2.600 metros. Então é zoado, assim, pô, dormir nisso aí, nadar, fazer pista, você fica zureta da cabeça ali, mas depois, em compensação, o ganho ali é muito grande. É Ué, bem legal, assim, é uma cidade bem bacana, o pessoal respeita bastante ciclista, tem piscina olímpica, tem pista, então é bem bacana, assim. E as subidas do pedal, a gente chega lá a 4.100 e pouco de altitude. caraca. Cuenca é onde? Qual o Aí, país? no Equador, Equador Cuenca, também. em Cuenca. Aí a gente tendo lá e depois a gente já emendou uma prova lá no Equador mesmo, que foi em Salinas, que aí já é praia. Não tive um resultado muito bom. E aí depois foi de Lima, na semana seguinte já, que já tive um resultado melhor. Fui décimo, se eu não me engano, décimo oitavo, alguma coisa assim, um campeonato sul-americano que tava forte pra caramba, tava Moia, tinha japonês, tinha ucraniano, então foi um bom resultado, assim, para para mim, assim, questão de pontuação ainda não acabou não subindo tanto, mas já foi já uma competitividade legal, assim. E eu acho legal, cara, sempre frisar isso, porque assim, a galera. Acho que o brasileiro principalmente tem muito negócio do título, né? Não, não ganhou, Uhum, não, pô, sei lá, top 3 não é top 3 sim, puta, cagou. Mas é isso, né, cara? É o 14º aqui, é o 10º ali, é um oitavo, e sim. vai Então, subindo. o triatlo é um pouco até diferente disso, porque é muito a constância, né? Quem é Hum, mais regular. Então, o campeão mundial não tem uma prova que você é campeão mundial, no caso da curta distância. Você uhum. é o constante ao longo do ano, né? Então isso que é um pouco diferente das outras modalidades, né? Que às vezes o pessoal, pô, mas o cara só é décimo, é sempre décimo, mas o cara tá sempre lá, décimo, nono, 11º, é um puta resultado bom e tá ganhando os pontos necessários para o objetivo. E cara, e vai subindo para poder tentar largar na World Cup, depois largar na Sim, WTCS, e aí vai exatamente. evoluindo. A gente vê, É, acho que o próprio Messias aí contando essa história de, cara, olha quanto tempo o Messias tá, tipo, agora que ele tá sim. conseguindo chegar no pódio, então, tipo, é a É, evolução do atleta, né, cara? É normal, né? exatamente. Já foi campeão mundial júnior e agora tá brigando aí nos pódios de WTCS, né? Então, é um processo que é demorado, né? Não é fácil, não.
É foda, né? E, tipo, você quer ganhar a prova, né? Mas você fala, cara, acho que eu ainda não tô pronto, né? Tem Sim, essa e leitura você também, né? sabe, pô, os caras ali que está competindo do teu lado, às vezes, muitas vezes é um cara que não tá tão bem no ranking, quer subir, mas o cara é bom pra caramba. Então, eles podem não estar fazendo é, a WTCS porque não tem o ranking, mas o cara numa Copa do Mundo é o nível A. Uhum. Então, tem esse nível, assim, que é bem, bem duro. E, cara, em que momento que o Iron Cruz entrou na tua programação? Já tava na ideia? Como é que foi? Então, na verdade, não. Assim, eu tava querendo focar no mesmo dia tinha a Copa do Mundo lá em Uhum. Huatuco e só que assim a preparação foi nos últimos antes, né? Foi assim complicado no sentido de que eu fiz o meu estágio lá do Exército, né? Então, esse ano eu entrei lá no Exército. Então, a gente tem uma rotina lá de 2 semanas puxado pra caramba. Uhum. Então, você acaba aprendendo muita coisa lá, mas na questão de treino, você acaba perdendo um pouco. Você não consegue treinar direito É. uma rotina puxada. E então, assim, não estava na melhor forma para conseguir largar aí uma Copa do Mundo. Então foi quando assim, eu sabia que ia ter o Iron Cruz no mesmo dia, e aí eu falei com o Ortiz, e aí ele, não, manda bala, vai lá, vai ser bom, bom pra caramba. Mas foi assim, sei lá, um mês antes, talvez, um mês antes por aí, que eu acabei decidindo que queria fazer lá o Iron Cruz, né? Era uma distância que ia ser boa para mim, porque 60-15 está mais perto de olímpico do que de meio. Uhum. Então, eu sabia que ia ser bom, assim, não ia ser muito acima do que eu tô acostumado, não ia ter que ter uma preparação muito específica e acabou dando certo, né? Eu fiz assim um treino um pouco mais longo para essa prova, uma semana antes que eu fiz um cento e pouco de bike com 20 de corrida e de resto foi no que já tenho aí de vivência, né? Os seus 35 anos de triatlon, né? Não, os seus 35 anos já de triatlon, né, que você tem, né? Exatamente, E, essa e, história. cara, qual foi a história da bike lá que estavam te zoando, que era a bike do Igor, né? Não sei o quê. Você pegou a bike do dia da prova ali, fez um treino com a bike contra-relógio. Eu peguei, então, eu viajei sexta-feira foi sexta? Não, Não, quinta. viajei quinta-feira, e foi quando eu peguei a bike, e aí Danilo, pô, você pegou a bike do Igor? Na verdade, nem é do Igor, é de um outro amigo meu aqui, que é de Balneário, que tá aqui em São Paulo agora. E peguei ela, que cheguei lá na quinta, sexta-feira ali, fiz meu bike fit, ajustando enquanto pedalava ali, fiz meus ajustes. E aí depois, ainda o pessoal tirou sarro à tarde, eu fui dar mais uma voltinha assim, só para terminar de ajustar mesmo posição e tal, e foi isso. Aí a bike acabou dando certo, assim, mas foi sofrido, hein? Eu te dizer que a segunda volta ali de pedal tava doendo tudo. É muito diferente do que tá acostumado. Pescoço tava doendo, as costas, glúteo, meu Deus do céu, tava um inferno aquilo ali. E nesse teu tempo todo de triatlo, quantas vezes você tinha andado de bike de contra-relógio? Ah, assim, todas as provas que eu fiz de contra-relógio, eu sempre pegava assim na semana e ia. Eu fiz 2 vezes aquela Copa MKS que teve junto com a PTO, Uhum. em Brasília, que era também essa distância aí, e foi a mesma coisa, pegando a bike ali na semana. Se eu for ao Brasil, quando eu fazia também, pega na semana, eu fiz acho que duas dessa Copa MKS junto com a PTO, fiz uns três se eu for ao Brasil e um GP e dois GPs 1110. E fiz aquele lá, mas também aquele de São Carlos, eu digo que é assim, a prova mais difícil que eu já fiz, É. que é aquela prova lá infernal. É a prova ali aquela foi a que eu mais sofri na vida, com certeza.
E aqui, ali dá até para ir de road, né, cara? Não precisa nem de TT, Dá, né? então, dá. Foi uma experiência ali doída. Natação, pô, já na natação já é calor pra caramba. Você já sai, já cozinha no lago. Aí sobe o chibarro 7 vezes. É uma desgraça. Foi, foi uma experiência aí doída, viu? Mas E, foi cara, isso aí. Eu andei, sei lá, não fiz nem acho que 10 provas aí de TT por enquanto. mas deu certo tanto para você quanto pro João, né, cara? Os dois que pegaram Pois bike é. emprestado. Deu certo. Ele ainda conseguiu, eu ainda falei, pô, ele fez bike fit ainda, ele tá na vantagem, hein? Ele É. ainda fez uns 2 treinos antes. É, E fora isso também, cara, acho que para vocês a alimentação também é um negócio que muda um pouco, né? Esse negócio de longa distância. sim, querendo ou não, muda. Ainda que nem eu falei, é uma distância que vai 2 horas e. Não lembro quanto que deu, 2 horas e 40 de É, prova, por aí, por é. aí, 2 horas e 30 e pouco. Ainda dá para dar uma assim, esticada, mas mesmo assim já foi bem acima do que eu tô acostumado, né? Uhum. Sprint mesmo, eu não tomo nada de suplemento durante. No Olímpico, que já toma um pouco mais. Mas realmente é bem diferente ali do que a gente está acostumado. Pelo menos em treino, eu sempre tento, principalmente treino mais longo, assim, de suplementar bastante e tal, até para não quebrar, mas durante a prova é diferente, é um ritmo que você não faz um treino, então Uhum. é diferente mesmo. É um dos pontos também, mas que por ser um pouco mais curto, assim, ainda deu para passar, assim. E deixa eu aproveitar e pedir desculpa. Não sei se era tua mãe ou tua tia lá, a gente não pegou a tua chegada. Estavam me Sim, cobrando. tava, pô, Pedir aqui desculpas sacanagem. públicas aqui. Sim, foi, ela foi e falou, pô, que sacanagem, não mostraram da chegada, melhor hora. Pois é, a gente ali deu vacilo, mas depois a gente acertou isso, mas a gente perdeu umas chegadas ali. E tu gostou da brincadeira? Da longa distância? Meia distância? Longa não, vai meia. Sim, gostei. Vamos ver o que que vai dar para encaixar aí de prova, né? Dessas assim, assim, em balneário o pessoal já sempre enche o saco. Não, você vai fazer meio Iron, você vai fazer Iron, não sei o quê. Não, calma, não, peraí, tá cedo. E lá sempre o pessoal falava, o Palito sempre falava, não, vamos fazer uns meio Iron, vai fazer. E aí não, vamos indo com calma aí, já tive essa aí agora que um resultado bacana, e segundo semestre aí vamos ver se vai rolar aí mais algumas provas, tô querendo sim fazer realmente aí, vamos ver o que que vai ter aí que encaixar. Como é que tá o teu planejamento, cara? Agora, aí, foco, imagino também em Jogos Olímpicos 28, né? Como é que tá essa Então, ideia? assim, eu ainda estou disputando a vaga para o Campeonato Pan-Americano, então a gente tem que focar nas provas de World Cup. Então a gente está vendo o calendário. O problema é que essas provas acabam sendo sempre longe. Então as próximas provas de World Cup são Coreia do Sul, China, Espanha e República Tcheca. Cara, Não são lugares tão perto, mas alguma aí a gente vai fazer para estar disputando essa vaga aí. Às vezes, um resultado bom a briga está muito próxima, então um resultado já pode mudar tudo. Então, focar ali uma prova no segundo semestre aí de uma Copa do Mundo, né? A ideia seria fazer talvez República Tcheca uhum. e, e e tentar juntar com algum training camp também, que vai tentar fazer algum training camp também fora do país, porque já que nem eu falei, a diferença de treinar fora com aqui é muito grande. Uhum. E final do ano vai ter uma sequência bacana de Copa do Mundo para cá na América do Sul. Então vai ter Brasília, vai ter Montevidéu, Vinha do Mar. Então aí vamos escolher também as provas que a gente vai fazer, o que vai fazer dessas para subir bem no ranking também, conseguir mais uns pontos. E a princípio são essas. E se der aí para encaixar uma prova mais longa aí no meio, vamos encaixar.
Como é que, só para explicar para a galera, como é que é o processo pro Pan-Americano? Como é que tá a vaga? Então, Como é que tá? o Brasil tem 4 vagas, né? Na verdade, são 3 vagas e mais a do Miguel, onde ele já conquistou a dele nos Jogos Pan-Americanos Júnior que ele ganhou. Então, o restante das vagas são distribuídas pelos critérios já definidos. Então, o Messias com pódio em WTCS, ele já tem a vaga dele. O Miguel já tem a vaga dele. E aí sobram mais essas 2 vagas que, para quem não atende o critério de pódio, vai através do ranking olímpico. Então, quem tiver melhor na disputa, com mais pontos no ranking olímpico, que vai para esses jogos. Então, hoje, o Bravo está numa pontuação que eles é o terceiro, vamos dizer assim, e não dá para alcançar ele nos pontos, então também deve ir. E mais uma vaga aí que a gente que tá em aberto, porque tem uma disputa entre todos os atletas ali que tem ponto olímpico. Então, a vaga, querendo ou não, está aberta para qualquer um desses que está competindo. É o Matheus Diniz, o Cauê, eu e o Felipe. Quem que tá melhor hoje, Então, ranqueado, em teoria? hoje é o Matheus. O Matheus Matheus. Diniz tá melhor ranqueado. O Cauê tá competindo, competiu a Tuco, deve fazer mais alguma Copa do Mundo também para tentar passar. E o Felipe também devemos fazer mais alguma prova aí para também subir no ranking aí. No final, quem tiver ali melhor colocado que vai, né? Mas essa Entendi. que é o critério hoje é através do ranking olímpico, que foi Uhum. definido pela CBTRI. E passado essa parte de PAN e tal, a tua ideia é ir Jogos 2028. Tem essa meta aí. Como é que... Isso, eu quero é, tem a Paris, né, até ano que vem, então querendo ou não, a pontuação ainda continua de Paris, só que ranking mundial, querendo ou não, tem que estar subindo para entrar nos apoios de seleção brasileira, a CBTRI, então já pensar na frente já tem que começar agora, né? Então Uhum. pensar em subir no ranking mundial aí para ter esses apoios a mais. Tá. Porque também Paris agora, né, cara? Teria que estar largando o WTCS, né? Então é sempre. Sim, É mais é, difícil fazer ponto agora, né? É, sim, sim, que sim. a Mas logística. e querendo ou não, assim, vai ser Não, pode ir. deu Acho que uma deu uma travada falhadinha aí. só aqui, mas tá Peraí. bom. Hum. Aí, e é, querendo ou não, assim, acho que juntando uns resultados bons, né, os apoios que estou tendo, os apoios que a gente está sempre buscando. Agora, esse ano entrei no Exército, então são apoios que sempre vão ajudando a melhorar o seu nível, né, nessa disputa, querendo ou não, para competir melhor. Então, essa parte financeira também é importante, né? Porque a galera de curta, foi até o João Teixeira, ele até falou, ele falou, cara, nunca ganhei tanto dinheiro, brincando sobre a premiação do Iron Cruz, porque a parte de curta distância é mais difícil, né? Como você tem que entrar nesse processo de ir pelas regionais e tudo, aí fica posição 10º, 12º e tal, mas aí não tem premiação, fica difícil, né? Tirar do bolso toda hora e o É, retorno é mais demorado. exatamente. Mas, e aí no Exército é aquele programa. Assim, esse ano eu pelo menos tive o Sesc ali, que é uma Hum, premiação acima, vai, que deu uma lentidão aqui, mas então o eu não. Sesc tem essa premiação que é acima do que a gente está habituado aqui no Brasil, querendo ou não, a premiação do Sesc é muito boa, né? Melhor que a Ironman, proporcionalmente, então foi assim, o pouco que tem Sesc, os campeonatos brasileiros, infelizmente, pela confederação não tem esse valor, então a gente compete, eu fui campeão da etapa do Rio de Janeiro e Campeonato Brasileiro, mas não tem essa premiação, né? Então, querendo ou não, pesa bastante essa parte financeira. E o teu programa do Exército é aquele que mesmo que a DJ faz parte, o Diniz, aquele de 6, 7 anos, com alto rendimento, é isso?
Isso, exatamente. Eu entrei esse ano aí no o PAAR, que chama, que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento. Então a gente entra como no meu caso foi como soldado, por enquanto, das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. E aí a gente é um apoio a mais que a gente tem representar também o Exército nas competições. Né? Aí muita gente me pergunta quando eu estava lá, que eu postava, mas agora você saiu do Pinheiros, ou não, é um apoio extra que você junto, além do clube, eu represento também o Exército nas competições que eu tô indo. E aí, o Mundial Militar esse ano já foi, né? Agora só ano que vem, não é isso? Isso. Acho que foi de triatlon, né? Já foi, isso, já foi. O pessoal acabou indo, foi bem na época que eu tava lá no estágio, na preparação, e aí ano que vem, aí se for chamado, estarei lá para fazer o melhor, né? É legal também que é isso, né, cara? Te dá uma estabilidade por um longo período, bom período para você poder trabalhar focado, né? Não precisar se preocupar tanto Sim, financeiramente. não, com certeza, é uma preocupação a menos, porque é um apoio a mais ali que ao longo de 7, 8 anos você vai ter. E uma estrutura boa, um apoio legal do exército que eles dão. Então, eu sempre quis, assim, eu via desde pequenos os atletas, a Pamela, que fazia parte. Então, eu sempre tive esse objetivo. Aí, esse ano, aí eu tive essa oportunidade também de entrar. Bem, bem bacana. E uma coisa que você me falou no começo aqui a gente estava offline, a gente não tinha nem começado a gravar, que você não aguentava mais podcast porque você fez na faculdade de jornalismo e não aguentava mais É, ouvir. E você fugiu da educação física, então, cara, foi virar jornalista, é isso? Então, eu fugi. A minha mãe já é formada em educação física, então ela sempre falava, ó, não faz aí educação física não recomendo, não faz. E aí, então, pensei um pouco, né, no que eu queria fazer, porque querendo ou não, a área do esporte é o que eu gosto, né? Então, pensei, vou, 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 vou pensar nisso, jornalismo, mas na área do jornalismo esportivo mesmo, que era o que eu queria. Então, fiz aí todos os meus os artigos, TCC. O artigo que eu fiz foi de um podcast aí que tem de esportes olímpicos, chama Rumo ao Pódio, e fala sobre os esportes olímpicos. Então, eu ouvi, sei lá, uns 60 episódios aí de podcast em alguns meses, e tinha que ouvir, anotar tudo. Então, a gente acaba ficando, mesmo sendo um assunto que gosta, às vezes acaba cansando. E a gente teve que gravar bastante também, né, matéria de faculdade, gravar. Aí eu era o entrevistador, então também cansa, mas é bacana, assim, que nem eu falei, quando tem uns assuntos legais, assim, eu gosto de ouvir. E tu gosta de estar, então, na frente das câmeras ali ou você prefere ser redator? O que que tu prefere? Já tô te entrevistando aqui para ver se você vai trabalhar no Mundo Tri, hein, só para avisar. Assim, sim, então, o estágio aí, vou te mandar o currículo depois, seu estágio. Mas assim, na faculdade, é, eu vou te dizer que eu não sei dizer ainda o que, que eu ia preferir. Eu sei que é a área esportiva. Eu gosto mais de escrever, particularmente assim, a área de escrever é o que eu gosto um pouco mais. Mas nada que também não tenha que fazer as outras funções. É que eu acho que, particularmente, escrever ali eu prefiro um pouco mais. Boa. Então depois manda o currículo e a gente vai analisar com carinho, eu prometo. Beleza. E, meu velho, indo para a reta final aqui, cara, qual que você acha que foi a maior lição aí que o esporte te deu? Ih, caramba, isso aí eu tenho que pensar. Acho que assim, a maior lição que fica para a vida, talvez, eu acho que é a questão de disciplina, talvez. Nessa parte, pensando em alto rendimento mesmo.
Acho que é a parte de disciplina, assim, que a gente acaba tendo que ter. Eu sempre falo para bastante gente, às vezes o pessoal amador, pô, mas às vezes parece que vocês estão sempre bem, vocês só fazem isso, mas tem dia que também enche o saco, tem dia que tá cansado e a gente acaba tendo que fazer de qualquer jeito, querendo ou não, e tem dia que, lógico, você tá com vontade de fazer, que você tá feliz, mas tem dia que você tá de saco cheio também. Eu acho que então essa questão da disciplina, assim, que é o que mais eu levo para a vida, assim. É que, querendo ou não, é trabalho, né, cara? Nem todo dia você tá afim de trabalhar, mas tem que trabalhar, né? É isso. Sim, então, exatamente. Exatamente. Nem sei se você tá afim de gravar, mas estamos gravando aí, né? Não, pô, tá louco. E, cara, qual que é o teu sonho hoje? O meu maior sonho, assim, é os Jogos Olímpicos. Conseguir participar dos Jogos Olímpicos é o meu maior sonho disparado. O segundo maior sonho é pegar uma bike com bike fit, certo, né? Também, exatamente. Fazer uma prova sem sentir dor na lombar. E, pô, cara, te agradecer pelo papo. É legal, como eu te falei, né? Massa de ver lá atrás e, pô, ver toda a tua evolução, como você tá indo. E acho que também você falou de disciplina, mas essa persistência também, né, cara? De estar aí há muito Sim, tempo e evoluindo, cara, muita aproveitando cada gente, assim, degrau. que passou, que a gente conheceu e que acabou ficando no caminho. Então, acho que essa persistência também sempre teve comigo, assim, sempre passou um monte de fenômenos aí, mas que nunca vingaram. Então, eu ali com a persistência, disciplina, fui indo e consegui chegar em lugares bons, assim, lógico que ainda tem muito para conquistar, mas já tô fazendo meu nome aí. Não, com certeza, cara. E é bom ver vocês subindo, dando trabalho nas provas. Acho que estava faltando também essa bagunça aí que a curta distância traz no meio, na meia distância ali, né, velho? Que vocês mudam a dinâmica da prova. Uhum, E trazer nomes novos, sim, né? Que é bom, cara, pro esporte crescer, sim, para novas pessoas entrarem no esporte, falar, pô, os moleques aí tá com 23, 24, vou entrar também, então acho que é bom para todo mundo, cara. Acho. lógico. Sempre que der aí, vamos tentar bagunçar aí o pessoal, não respeitar os velhinhos, não. Falo pro Danilo, pode ser amigo, mas na hora da prova ali estamos um disputando com o outro e cada um com sua característica. É isso, meu velho. Brigadão aí, sempre precisar, depois eu vou botar você para escrever uns artigos aqui pra gente também. Fechou. Valeu. Valeu, galera. Esse foi o MTCast com Iago Alves. Valeu, até semana que vem. Falou.